E aí, caras, começando aqui mais um vídeo no canal Expresso de Hogwarts, e o vídeo que eu vou fazer hoje é um vídeo muito parecido com um que eu fiz lá em 2016, depois do lançamento de Animais Fantásticos e Onde Habitam. Naquela época eu fiz um vídeo contando pra vocês os segredos que o roteiro do filme nos revela, e agora também em 2018, com o lançamento do roteiro de Animais Fantásticos Os Crimes de Grindelwald, vamos fazer também a mesma coisa. Dessa vez, como eu queria trazer um conteúdo bem rápido pra vocês, eu não quis esperar pra comprar a versão física do livro, porque ela ainda tá demorando um pouquinho pra chegar aqui no Brasil. Então eu comprei o e-book em inglês mesmo, aí li através do aplicativo do Kindle aqui, lá da Amazon. Inclusive, se tu quiser comprar o teu roteiro de Animais Fantásticos Os Crimes de Grindelwald, tanto a versão física quanto a versão em e-book, eu vou deixar o link aqui na descrição pra tu poder fazer a compra. E se tu fizer isso, tu também vai estar ajudando diretamente o canal Expresso de Hogwarts aqui, beleza? Então, link tá aqui na descrição, se quiser comprar a versão física, a versão e-book, se quiser esperar também sair a versão brasileira pela Roku, que vai chegar aqui no Brasil no comecinho de dezembro, também pode comprar lá na pré-venda, e aí quando chegar, vocês vão conseguir ter aí bem pertinho do lançamento, beleza? Algumas coisas que precisam ficar claro aqui no começo desse vídeo. O roteiro que a gente lê é o roteiro literário do filme, ou seja, é o roteiro que a J.K. Rowling escreveu pra passar pro diretor do filme. Aí depois do roteiro literário escrito, o diretor senta junto com o diretor de fotografia e eles fazem o roteiro técnico. O roteiro literário é realmente então só os diálogos e algumas descrições de ações, não são descrições muito fortes assim, sabe? São realmente, Newt olha pro lado e fala, ou então, Newt pega não sei o que na sua maleta e faz tal coisa. Não é muito aprofundado assim. Então outra coisa que precisa ficar clara depois da gente falando isso é que o roteiro não tem as cenas deletadas, tá? Realmente o livro que tu vai ler é a versão que a gente viu do filme, é como se fosse o filme escrito em palavras, então não tem cena deletada, os diálogos são basicamente os mesmos, muda muita pouca coisa mesmo, mas aí tu pode ter o questionamento, né, de, Renê, mas aí não faz sentido nenhum, porque se é só o filme escrito em palavras, então eu vou lá no cinema assistir o filme. Mas é aí que tá a magia dos roteiros. Por que é tão legal a gente ler eles depois de já ter visto o filme? Porque no roteiro tem coisas que o filme não deixa muito claro. Tem alguns pensamentos dos personagens, tem algumas cenas muito de fundo assim que a J.K. Rowling escreve, mas que não dava pra colocar em tela, sabe? Tem coisa que não dá pra colocar em tela, mas no roteiro tá lá. Como, por exemplo, o pensamento do Yusuf Kama quando ele viu a Leta Lestrange pela primeira vez lá no cemitério. Ou então, pra quem que a Leta tava falando aquele eu te amo antes de ir lutar contra o Grindelwald? Pois é, o roteiro revela. Então fica aí até o final, vem comigo e vamos lá dissecar esse roteiro. Na cena 1 e na cena 2 acontece um negócio que me deixou um pouquinho mais calmo. Porque quando a gente vê o filme, quando o Macusa aparece pela primeira vez, né, o Congresso Mágico dos Estados Unidos, aparece escrito na tela Ministério da Magia Americano, 1927. E isso me incomodou muito quando eu vi o filme, porque eu fiquei pensando, pô, no primeiro filme o Macusa é super importante, eles falam do Macusa em vários momentos, fizeram várias camisetas do Macusa, chaveiro, um monte de arte mesmo pra vender, e aí quando chega no segundo filme eles simplesmente ignoram a nomenclatura Macusa e colocam o Ministério da Magia Americano só pra fazer um paralelo com o Ministério da Magia Britânico. É sério que eles pensaram que a pessoa que vai ver o filme não tem a capacidade de lembrar que o Macusa do primeiro filme é assim como se fosse o Ministério da Magia Americana e tudo mais? Isso me incomodou um pouco quando eu vi o filme, mas me acalmou um pouquinho quando eu li o roteiro, e no roteiro, realmente, na cena 1 tá escrito Nova York, Ministério da Magia Americano, 1927, mas na cena 2 já tá escrito Porão do Macusa. Depois na cena 3 também, Corredor entre as celas do Macusa. Então realmente no roteiro tava Macusa, a J.K. Rowling realmente colocou Macusa, mas aí no filme, pro entendimento, eles colocaram Ministério da Magia Americano. Na cena 2 a gente tem a descrição do que é o Antônio, aquela criaturinha que depois o Grindelwald vai jogar ele fora da carruagem, cara. Meu Deus, eu fiquei com tanta dó do Toninho. Mas enfim, tu pode estar falando, tá, Renier, eu sei que é um chupacabra, porque todo mundo sabe que é um chupacabra. Saiu Funko do chupacabra, saiu arte do chupacabra, mas no filme, o Grindelwald, nem ninguém fala que aquela criatura ali é um chupacabra. E eu sempre faço os meus vídeos como se eu estivesse falando com uma pessoa mais leiga do mundo, como se, sei lá, o tiozinho da padaria que nunca viu Harry Potter na vida caísse nesse vídeo aqui do nada e quisesse informações sobre o filme. Então, tiozinho da padaria, aquele bichinho que o Grindelwald joga fora da carruagem é um chupacabra, tá? E a descrição dele, ele é um pouco lagarto, um pouco homúnculo e ele é um chupador de sangue, uma criatura das Américas. Então aí está, Toninho Britadeira é um chupacabra. Na cena 3 a gente descobre o nome completo do Spillman, que é aquele cara que a gente vê em cena ali junto com a Serafina, né? Eles estão andando lá pra ir até a cela do Grindelwald. O nome dele é Rudolph Spillman. Não faz muita diferença, mas é legal porque no filme não fala o nome dele completo e no roteiro fala. Na cena 5 é descrito
escrito que o Abernathy, ele tá com a varinha das varinhas. Aí novamente tu vai falar, Reni, a gente é fã de Harry Potter, a gente sabe que quando ele mostra a varinha, é a varinha das varinhas. Tá, eu sei, mas vai que tu não é muito ligado assim, que tu só foi ver o filme. Ah, não sei, fui ver esse filme aqui, nem gosto muito de Harry Potter, então, tá? A varinha que o Abernathy tá segurando naquela cena é a varinha das varinhas, que foi a varinha do Dumbledore em todos os filmes de Harry Potter lá, e inclusive é a varinha que o Grindelwald tem posse nesse filme, ok? Não fala em nenhum lugar do filme que o Grindelwald tem a varinha das varinhas, só quem sabe um pouco mais da história de Harry Potter que teve essa percepção. Na cena 12, quando a gente já tá na fuga do Grindelwald, especificamente naquela parte onde o Grindelwald vai com a carruagem assim meio que rente a água, aí ele lança um feitiço de cada lado e começa a encher de água a carruagem e tal. Então, aqui no roteiro tá escrito que isso acontece no rio Hudson, e o rio Hudson é um rio lá de Nova York onde tem a Estátua da Liberdade. Inclusive, depois que o Spillman cai da carruagem lá, a gente consegue ver a Estátua da Liberdade ao fundo. Não sei se vocês lembram disso, mas dá pra ver sim. Na cena 19, a gente descobre também o nome completo do Travers, que é aquele cara que vai falar com o Dumbledore em Hogwarts aquela hora. O nome dele é Torquil Travers. Novamente, não faz diferença, mas só pra vocês saberem. Ainda sobre nomes completos, na mesma cena a gente descobre que o nome daquele outro cara que tá ali no interrogatório do Newt, junto com o Travers e junto com o Spillman, é o Arnold Guzman. É o cara que fala que o Newt tá frustrado e tudo mais. Ainda na cena 19, tá ligado o Grimson, aquele cara que aparece ali na audiência do Newt. Ele fala, então eu acredito que o emprego seja meu e etc. Então, é descrito no roteiro que ele é um caçador de feras de aluguel. Ou seja, ele é um caçador de animais, ele mata animais, e é por isso que também no roteiro descreve que o Newt, quando vê ele pela primeira vez, ele fica puto, fica pistola. Porque, pô, imagina, o Newt, que é o maior defensor dos animais do universo, vê um cara que é um caçador de animais de aluguel, sabe? Então, é claro que ele ficou muito bravo. Ainda falando sobre nomes, na cena 23 é dito que os capangas do Grindelwald que estavam carregando os caixões da família francesa que o Grindelwald mata quando ele chega lá na casa e tal, é o Nigel e o Croft. E, inclusive, na cena 24, a gente descobre que o nome daquela moça que tá sempre ali com o Grindelwald e tudo mais é Rosier. Importante frisar que a gente já sabia que o nome dela era Vinda Rosier, inclusive, só que no filme não fala em momento algum o nome dela, então o roteiro tá aqui escrito Rosier. E na cena 25 a gente descobre que o nome daquela mulher que matou aquela criança que tava no quarto ali da casa é Carol. Vocês conhecem os Carol no mundo de Harry Potter, né? Comensais da Morte, Aleto e Amico, muito importantes a partir de Enigma do Príncipe. Então, mais um Carol seguindo um bruxo das trevas aí no mundo de Harry Potter, assim como mais uma Rosier também seguiu. A gente sabe que Rosier era o nome de um Comensal da Morte e agora também é o nome de um capanga do Grindelwald. Mais um nome na cena 26, aquele carinha que tá seguindo o Newt pelas ruas de Londres, que o Newt usa um Ventus nele e aí ele fica todo louco assim com guarda-chuva e tal. Então o nome dele é Stebbins e ele é um Auror. Ainda na cena 26 a gente descobre que o nome daquela catedral que o Newt e o Dumbledore se encontram pela primeira vez é a Catedral de St. Paul. Novamente, quem acompanha os vídeos do canal, quem acompanha as notícias que saem além do filme e tal, já sabia disso, mas no filme não fala em momento algum que é a Catedral de St. Paul e eu tô aqui falando pra vocês. Seguindo na cena 26, é descrito no roteiro que quando o Newt pega a luva do Dumbledore, ele desaparata. Eu tô falando isso porque muita gente disse quando saiu o trailer que tinha essa cena e tal, que o Dumbledore na verdade tinha mandado uma chave de portal pro Newt, mas não é verdade, era só, sei lá, uma magia que o Dumbledore fez lá pro Newt conseguir desaparatar. Na cena 27, quando a J.K. Rowling vai descrever o Dumbledore, ela fala que é um cara de 45 anos com cabelo ruivo grisalho. Eu acho que o pessoal do filme não entendeu muito bem essa descrição de cabelo ruivo grisalho, porque o Dumbledore, nesse filme, ele pode ser qualquer coisa, menos ruivo grisalho. Inclusive, eu até pesquisei no Google pessoas ruivas grisalhas e não é da mesma cor que colocaram o cabelo do Jude Law nesse filme. Já na cena 28, depois que eles saem do topo da Catedral de St. Paul e estão andando pela rua ali, eles estão andando na Trafalgar Square, que é uma praça muito famosa de Londres, e inclusive é descrito no roteiro que eles passam pelos Lancer Lions, que são umas estátuas de leão que tem ali na Trafalgar Square e tal. Eu acho isso muito legal porque a J.K. Rowling sempre deixa muito claro onde as cenas acontecem, sabe? Eu acho isso realmente muito bom. Na cena 30, quando o Newt e o Dumbledore estão em cima de uma ponte, né, que o Dumbledore fala que ele não pode agir contra Grindelwald, que tem que ser o Newt, eles estão em cima da Lambeth Bridge. A Lambeth Bridge, ela já apareceu em Prisioneiro de Azkaban, lá na cena do Noitbus andante, quando o Noitbus passa entre os dois outros ônibus lá e fica pequenininho e tal. Então, é na mesma ponte, olha aí a referência, o easter egg. A cena 33, que se passa dentro do porão do Newt lá, né, onde ele tem as criaturas
metáforas que fica na casa dele em Londres. É descrito que aquele porão do Newt ali é como se fosse um alojamento das feras. O roteiro descreve como menagerie, e o menagerie é um alojamento de feras que fica no porão do Newt. Ainda na cena 33 é descrito que a Bunty é desesperadamente apaixonada por Newt. Eu sei que no filme a gente vê ela sendo super querida ali com ele, inclusive ela fala pra ele tirar a camisa e tal, mas no roteiro fala que ela é desesperadamente apaixonada por ele. Talvez não tenha ficado muito claro. Talvez tenha aparecido no filme que ela é só meio doidinha da cabeça mesmo. Na cena 39 é descrito que aquele pássaro que aparece ali atrás do Jacob, que é um pássaro com uma aparência meio de maluco assim, ele é um agoureiro. Novamente, quem já acompanha as notícias aí por fora sabia disso. O agoureiro é considerado uma fênix irlandesa e inclusive o roteiro nos dá a pista de que talvez o nome do agoureiro seja Patrick, porque tá dizendo aqui no livro que tem um papelzinho colado na gaiola dele dizendo pra Bunty não esquecer de alimentar o Patrick. Já na cena 40, o roteiro chama aquela entrada ali do beco diagonal francês, entre muitas aspas, de Place Cachée. Eu não sei falar francês, gente, mas a tradução é tipo como se fosse um lugar oculto. Então o roteiro não revela especificamente aonde fica aquele beco diagonal francês, que é o lugar onde fica ali o Circo Arcanos e tal, que depois o Newt vai brincar de detetive bruxo pra descobrir onde a Tina tá. Na cena 42, a gente descobre que o dono do circo, que é aquele cara que tem uma barba muito louca, enrolada, ele se chama Iskender. Novamente, já tinha saído informação sobre isso, mas no filme não fala o nome dele e no roteiro tá escrito. Ainda na cena 42, aqueles bichinhos que são tipo uns dragõezinhos que aparecem presos dentro de uma gaiola, que depois o Credence vai dar uma porrada na gaiola deles e eles vão causar todo aquele alvoroço lá no Circo Arcanos. O nome desses bichinhos são Fire Drakes. No filme não tinha e no roteiro tem. Na cena 43, mais especificamente na parte que a Nagini, já em formato de cobra, ataca o Iskender pra fugir do circo junto com o Credence, tá escrito que a Nagini profere um grito em língua de cobra. Realmente tá escrito Parseltongue, que é a língua de cobra em inglês, e eu achei isso muito legal. Eu assisti o filme 4 vezes no cinema e eu não peguei esse detalhe. Na cena 46, a gente tem a confirmação de que aquele bagulho que o Grindelwald usa pra externar as visões dele pra outras pessoas, né, é de fato um narguile. Mano... Tá, eu quero muito entender por que a J.K. Rowling fez o Grindelwald fumar narguile e conseguir colocar as visões dele pra fora. Eu realmente não achava que no roteiro ia estar escrito que era um narguile. Eu achei que ela ia inventar alguma outra nomenclatura, ia dizer que aquilo ali era realmente outra coisa, mas não. No roteiro realmente tá escrito hookah. Hookah é um dos nomes do narguile, se eu não me engano, na Índia ou alguma coisa assim. Então o Grindelwald fuma narguile, pessoal. É isso aí, ele é um jovem de 16 anos. A cena 47, que é a cena onde o Newt e o Jacob vão pegar a chave de portal pra sair de Londres e ir pra França, é descrito que ela se passa nos penhascos brancos de Dover. Quem acompanhava o filme antes de sair já sabia disso, mas agora eu tô falando aqui pra vocês. Inclusive, vocês sabiam que os penhascos brancos de Dover já apareceram em Harry Potter? Lá na cena de Cálice de Fogo, quando eles também pegam a chave de portal pra ir pra Copa Mundial de Quadribol, a gente vê eles ali e os penhascos brancos de Dover estão ali atrás. Inclusive, na minha fala anterior, eu já dei um spoiler da minha próxima fala, que na cena 48 realmente tem a confirmação de que o que eles pegam é um portkey, ou seja, uma chave de portal. Por que eu tô falando isso? Porque no filme, na legenda, quando o Jacob fala, eu não gostei desse portkey, Newt, apareceu simplesmente portal, não apareceu chave de portal. Um erro na legenda que eu espero que eles corrijam aí nas versões que forem sair em Blu-ray ou DVD ou sei lá. Ainda na cena 48, a gente vê o Newt usando o Accio no pelúcio. Agora a gente vai entrar numa contradição tão grande, mas tão grande, porque se tu acompanha o Pottermore, tu sabe que tem um texto de lá que se chama Tecnologia, e nesse texto tá escrito exatamente o seguinte, abre aspas: quando você consegue chamar qualquer livro, instrumento ou animal balançando a sua varinha e falando a palavra Accio, aí continua, ou seja, nesse texto tá dizendo que dá pra chamar animais usando o Accio, só que isso contradiz com o que a J.K. Rowling respondeu em seu próprio site no ano de 2016, após o lançamento de Crimes de Grindelwald. Desculpa, de Animais Fantásticos e Onde Habitam. Ela fez uma sessão de perguntas frequentes que ela recebe, e uma das perguntas é o seguinte: por que o Newt não pode usar o Accio pra trazer as suas feras de volta, seus animais de volta? E ela respondeu exatamente isso. O Accio só funciona em objetos inanimados, enquanto pessoas ou criaturas podem ser indiretamente movidas pelo Accio se elas estiverem segurando alguma coisa, tipo, sei lá, eu tô segurando um caderno, aí o cara fala, Accio, o caderno, eu vou junto com o caderno, só que isso é muito perigoso, mas ela não pode falar,
Accio Renier, entendeu? E é por isso que o Newt usar o Accio no pelúcio é uma contradição, apesar de não ser uma contradição, porque no Pottermore já tava dizendo que podia. Aí eu não sei no que eu acredito, se eu acredito no Pottermore ou acredito na J.K. Rowling, porque quem escreveu no Pottermore foi a J.K. Rowling, mas quem escreveu no site dela também foi a J.K. Rowling. Então, eu acho que ela tá sofrendo de bipolaridade aí, essa mulher. Ou então ela morreu e foi substituída mesmo. Na cena 50, a gente descobre que a entrada pro Ministério da Magia francês fica na Praça de Fürstenberg, que é a menor praça de Paris, inclusive uma praça super fofinha. Se tu colocar no Google Place of Fürstenberg, tu vai ver que é exatamente a mesma praça que aparece lá no filme, quando a Queen vai entrar no Ministério e tudo mais. E inclusive o roteiro também nos revela que o nome do Ministério da Magia francês não é French Ministry of Magic ou alguma coisa assim, mas sim Ministère des Affaires Magiques, e eu sei que eu não sei falar francês, foda-se, que significa na verdade Ministério de Assuntos Mágicos. O que eu vou comentar agora da cena 53 vai fazer sentido lá com a cena 85. Na cena 53 é descrito que o Credence e a Nagini estão passando por uma feira de passarinhos, de pássaros. E eu tinha reparado isso no filme já, que o Credence pega alguma coisa de algum lugar, ele meio que rouba alguma coisa. No roteiro tá dizendo o que ele rouba e na verdade ele pegou um pouquinho de alpiste. Depois, lá na cena 85, que é a cena onde o Credence tá alimentando a mini Fênix, também tá dizendo que ele tava dando o alpiste pra Fênix. Então ele roubou alpiste aquela hora pra dar pra Fênix na cena 85. Ou seja, quando ele rouba o alpiste, ele já tinha a Fênix, porque não faria sentido ele roubar alpiste pra nada, a não ser que ele quisesse comer alpiste, né? Tudo bem, cada um com suas escolhas. Mas na minha opinião, antes mesmo do Credence pegar o alpiste naquela cena, ele já tava com a Fênix em sua posse. Na cena 54 é nos revelado que o endereço da Irma Dugard, que é a mulher lá que o Credence acha que é a sua mãe biológica, fica na rua Philip Laurent, número 18. E essa rua Philip Laurent eu pesquisei e ela não existe na vida real. Na cena 61, que é a cena onde o Newt e a Tina se encontram pela primeira vez lá naquele esconderijo do Yusuf Kama, que fica tipo meio que num esgoto assim, tá escrito que o Newt e a Tina pensaram diariamente um no outro durante um ano. Então tu que é Newt, Tina, shipper aí, pode ficar feliz com teu casalzinho, porque eles não paravam de pensar um no outro. Mesmo a Tina namorando com outro cara e achando que o Newt tava noivo da Leta e tal, eles ainda se gostavam, olha que fofinho. Na cena 63, que é a famosa cena que aparecem os aurores lá em Hogwarts, eu queria falar que eu fiquei muito feliz lendo essa parte no roteiro, porque não tá escrito em momento algum que eles aparataram em Hogwarts. E eu lembro que quando saiu o trailer, a internet explodiu, porque a gente sabe que é impossível aparatar em Hogwarts e tal, e mesmo assim os caras conseguiram aparatar, mas me deixa muito feliz saber que a J.K. Rowling não escreveu em momento algum que eles aparataram em Hogwarts. Ela simplesmente descreve que eles já estão andando na ponte, o que me leva a crer que foi um erro horrível aí do pessoal da produção do filme de querer inventar firula, o que não seria tão horrível assim, porque quando o Travers entra na sala do Dumbledore lá, ele fala que ele é o diretor de execução das leis da magia e etc, chefe de execução no caso, e que ele pode fazer o que ele quiser. Eu gosto de acreditar que esse posso fazer o que eu quiser realmente entre a parte ali do aparatar em Hogwarts. Mas me deixa um pouco mais tranquilo saber que a J.K. Rowling não escreveu isso. E aí chegou a parte, né, da cena 64, que a gente vai ter que chutar o balde aqui nesse roteiro, nesse filme, nesse tudo aí. Que é a parte onde tá descrito a Young Minerva McGonagall, ou seja, uma jovem Minerva McGonagall. E aí pra tu que assistiu o filme deu um pulinho na cadeira do cinema quando viu que a Minerva apareceu ali na tela e tal, porque eu vi o filme 4 vezes e eu vi muita gente ficando eufórica com a Minerva aparecendo. Desculpa te falar, mas isso é um erro gravíssimo, tá? A Minerva não era nem nascida nessa época, cara. Eu também vi muita gente falando, mas pode ser um ancestral da Minerva, pode ser alguém que tem o mesmo nome que ela, não precisa ser exatamente a Minerva que a gente conhece lá em Harry Potter. Não, cara, no roteiro tá escrito aqui Young Minerva McGonagall. Se não fosse a própria Minerva, ia estar escrito de uma maneira diferente, tá ligado? Então só nos resta aceitar que cagaram no pau aí. O pior não é nem ela aparecer nessa cena em 1927, cara. Eu acho que não seria tão ruim ela aparecer em 27. O problema é que ela aparece no flashback do Newt e da Leta em Hogwarts, que acontece em 1910, cara. Então se já era ruim ter errado a data de nascimento dela lá em 27, eles conseguiram errar em mais 17 anos ainda. Enfim, isso ainda vai dar muito pano pra manga, eu espero que a J.K. Rowling explique no futuro. Uma revelação bem massa que ainda acontece na cena 63 é quando o Travers meio que conjura aquelas memórias
memórias do Dumbledore junto com o Grindelwald e tal, que aí o Dumbledore fala, né, a frase que eles eram mais próximos do que irmãos e tudo mais. É legal porque a gente consegue ver o pensamento do Dumbledore nessa cena. E o roteiro descreve o seguinte, que o Dumbledore sentiu agonia e que ele morre de remorso, mas ao mesmo tempo sente nostalgia do único tempo em que ele se sentia completamente compreendido. Então, cara, é uma explosão de sentimentos ali do Dumbledore naquela parte, ao mesmo tempo que ele sente saudade de se sentir compreendido por um amigo, ou às vezes até mais que isso, ele fica com remorso por sentir essa nostalgia, ele se sente agoniado. Uma pena que no filme não dê pra mostrar o que ele realmente pensou quando viu. Aí na cena 67 a gente descobre que o flashback do Newt e da Leta em Hogwarts acontece no ano de 1910, porque é descrito que acontece 17 anos antes, né? Então 1927, 1917, 1910, e é dito que o Newt e a Leta têm 13 anos nessa época. Isso na primeira parte do flashback, que é ali a parte onde a Leta jovem lança um feitiço na boca da menina da Grifinória e ela sai correndo e tudo mais. Já o outro flashback, que é a cena do bicho-papão, ela acontece 14 anos antes, ou seja, com o Newt e com a Leta tendo 16 anos. Já na página 73, olha só que informação da hora. A cena do Dumbledore olhando no espelho de Orsted acontece nada mais, nada menos que dentro da Sala Precisa, famosa Sala Precisa a partir de Ordem da Fênix lá em Harry Potter. Achei isso muito da hora, realmente não esperava. E ainda na mesma cena é dito que o Dumbledore não olhava no espelho há muito tempo, mas que dessa vez era necessário, que ele precisava fazer isso. Inclusive, ainda na cena 73 é dito que o pacto de sangue que o Dumbledore e o Grindelwald fazem acontece num celeiro ou num estábulo. Eu não sei se isso faz diferença pra história ou não, mas tá escrito no roteiro, eu nem sei se dá pra perceber ali na cena que realmente é um celeiro, mas enfim. Na rua 64 é descrito que a casa do Nicolau Flamel fica na rua Montmorency, e isso é muito legal porque a rua Montmorency existe na vida real lá em Paris, e inclusive é a rua onde está até hoje lá a casa do Nicolau Flamel. Na cena 81, que mais especificamente é a cena onde o Grindelwald lança aqueles panos pretos lá pra chamar os seus seguidores pra reunião, eu fiquei muito feliz lendo porque no roteiro tá escrito que os trouxas estão imunes àqueles panos, eles não conseguem ver os panos. E por que que isso me deixa feliz e aliviado? Porque eu lembro de assistir o filme e pensar, tá, meu Deus, os trouxas não estão vendo esses panos muito loucos tomando conta da cidade. É sim, a resposta é realmente essa, eles não estavam vendo. Já na cena 86, aquele easter egg que acalenta o coraçãozinho do fã de Harry Potter, quando o Nicolau Flamel vai abrir uma portinha e está nada mais, nada menos do que a Pedra Filosofal lá dentro. Mesmo ela não tendo tido nenhuma utilidade, eu acredito que ela realmente não vá ter, mas foi muito legal a gente ver que ela tava ali, o cuidado da produção, né? Pô, é o Nicolau Flamel, vamos colocar a Pedra Filosofal. E no roteiro realmente tá escrito a Glowing Philosopher's Stone, ou seja, uma Pedra Filosofal brilhante. Ainda na cena 86, depois que o Jacob sai da casa do Flamel pra ir no cemitério em busca da Queen, né? Que o Flamel vai lá e procura um livro, e aí ele fala com uma mulher no livro. Eu já vou explicar isso aí tudo. Primeiramente, no roteiro tá escrito que a primeira pessoa que o Flamel procura quando ele abre aquele livro é o retrato do Dumbledore, só que ele tá vazio. E aí depois que ele vê que o Dumbledore não tá ali no quadro, ele procura a Eulalie Hicks, também conhecida como Lely. A Lely é uma professora de Ilvermorny, tá escrito tudo isso no roteiro. Inclusive nos filmes ela foi interpretada pela atriz Jessica Williams, a J.K. Rowling já mencionou que ela ia ter só uma pequena participação nesse segundo filme, agora a gente descobriu qual é essa pequena participação, e no terceiro sim ela vai ter um papel fundamental. Uma parada legal pra gente comentar sobre isso. Esse livro que o Nicolau Flamel pega, no roteiro tá descrito que tem desenhos de Fênix. Saiu uma imagem promocional do filme onde o Dumbledore tá com o mesmo livro na frente dele, ou seja, o Flamel, a Lely, o Dumbledore, eles fazem parte de alguma sociedade secreta, de alguma coisa muito maior, que eles podem se comunicar, que eles sabem o que vai acontecer, a gente não sabe o que é, mas aguardem, o Flamel com certeza não apareceu só nesse filme pra desaparecer nos próximos, até porque a participação dele nesse filme foi bem pífia. Com certeza ele vai voltar nos próximos, e esse livro aí das Fênix, o Dumbledore, a Lily Hex, eles vão ser todos muito importantes. Já lá na cena 95, que é a cena onde o Newt e a Tina vão no Ministério Francês pra tentar procurar os arquivos da família Lestrange, aquela moça que tem os Matagots, que são aqueles gatos cabulosos lá, o nome dela é Melusine. Novamente, quem acompanhava o canal antes já sabia disso, mas quem viu o filme sem saber de nada
tá aí o nome dela. Já na cena 96, quando a Leta também tá indo atrás dos arquivos da família dela, tá escrito exatamente o seguinte no roteiro: é a última chance dela de esconder evidências sobre a morte do Corvus. Isso me deixou um pouco confuso, porque na minha cabeça a Leta queria os arquivos justamente pra provar que o Corvus já tava morto, e não pra esconder evidências de sua morte. Aí eu não consegui entender. Se alguém tiver uma explicação e quiser comentar aqui, vou ficar muito feliz. Na cena 97 acontece uma parada que no filme tinha me deixado muito what the fuck e que o roteiro me acalmou um pouco, que é justamente a parte onde o Zou cria um portal absurdo pra sair do Ministério da Magia francesa e pra ir parar lá no cemitério. Eu não tinha entendido o que era aquele portal gigante que ele cria, como que ele sai de um lugar e vai pra outro, muito doido. Mas no roteiro, lá na cena 48, quando o Newt tá explicando pro Jacob o que é um Zou, ele já tinha falado que, esse aqui pode levar a gente de um lado de Paris até o outro in a single leap, ou seja, em um único salto. E aí aqui na cena 97 tá descrito exatamente isso, que quando o Zou tira eles do ministério para levar eles pro cemitério, ele dá um gigantic leap, ou seja, um gigantesco salto. Então é por isso que ele dá aquele puta salto, forma um portal e consegue sair do ministério. Eu acho que, na minha opinião, o filme deu uma valorizada naquele portal ali pra ficar bonito e tal, e de fato ficou muito lindo, mas podia ser só um salto, né? Tipo, ele dá um salto e vai pro cemitério pra ficar mais condizente com o roteiro, mas tudo bem, ficou show de bola, parabéns. A cena 99, cara, é a cena onde o Yusuf Kama e a Leta Lestrange se veem pela primeira vez no filme. Quando o Yusuf vê a Leta, o roteiro diz o seguinte: ela é a sua mãe renascida. Tá, quando eu li isso a primeira vez eu fiquei meio em choque, porque não pode ser literal. O Yusuf não olhou pra Leta e falou, é a minha mãe renascida. Mas por que ele pensou isso, né? Vamos explicar. Vocês lembram que a Laurena Kama, mãe da Leta Lestrange, e é por isso que o Yusuf e a Leta são irmãos por parte de mãe, a Laurena morre na hora que a Leta nasce. Por isso que o Yusuf deve olhar pra ela e falar, é a minha mãe renascida, porque uma morreu pra dar vida à outra. Só que eu achei muito impactante colocar isso no roteiro, tá ligado? Talvez isso até seja importante pro futuro da trama, não sei. Já na cena 100, a gente descobre, né, que o nome do pai do Corvinus Lestrange também era Corvus Lestrange. Novamente, se tu acompanhava as notícias, tu já sabia, mas tem gente que não. Ainda na cena 100, ali no começo do flashback do Yusuf Kama, quando ele conta que a sua mãe levou uma maldição em Impérios do Lestrange, etc, 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 é dito que ela se passa em 1896 e que o Kama já tinha 12 anos, ou seja, isso nos leva à conta de que o Yusuf Kama nasceu em 1884. Já a Leta é de 1896 ou 1897, porque é o ano que a mãe dela morre, e também a gente consegue calcular do ano do flashback em Hogwarts, né, porque ela tem 13 anos em 1910. Já o Corvinus Lestrange nasceu em 1901, mesma cena que se passa o naufrágio lá do navio que tá indo pros Estados Unidos, onde tem a Leta, o Corvinho, o bebê que é trocado, a tia do Credence e a Irma do Guard. Inclusive, na cena 108, a gente descobre que a tia do Credence conhecia a Irma do Guard, porque ela olha pra Irma e fala, Irma, a gente tem que fazer tal coisa, não sei o que, não sei o que. Eu não sei se no filme tem a tia do Credence chamando ela de Irma em algum momento, mas no roteiro tava lá, então a J.K. Rowling queria que as duas se conhecessem. Agora, se isso vai fazer sentido pro futuro, eu já não sei dizer. Na página 112, no meio do discurso de Gellert Grindelwald, a gente descobre uma nova nomenclatura para pessoas que não são bruxas, né? Os Cant Spells. O Grindelwald fala que tem os No-Magic, que é a nomenclatura francesa, os Muggles, que é a nomenclatura britânica, os No-Mags, que é a nomenclatura americana, e agora também os Cant Spells. Eu sei que também é em inglês, mas eu não acredito que seja alguma nomenclatura de país em inglês. Fica no ar aí de onde que ele tirou essa nomenclatura. Na cena 114, a gente descobre que o nome daquele feitiço azul gigantesco que o Grindelwald usa pra se proteger ali no meio do círculo, ele chama Protego Diabolica. Só que olha só, no livro do roteiro, as chamas são negras e não azuis. Mudaram aí, não sei se é pra ter um efeito dramático, se era mais fácil de filmar, sei lá. E agora, meus amigos, na cena 114, que é a famosa cena onde a Leta olha para Newt ou para Theseus e fala, eu te amo. Vamos dissecar um pouquinho essa cena. Em inglês, I love you pode significar tanto eu amo você quanto eu amo vocês. O you, ele é tanto singular quanto plural. E o roteiro deixa isso mais
louco ainda, porque no roteiro tá escrito que ela olhou para ambos Teseu e Newt, que estavam olhando para ela estupefatos. E aí ela fala, I love you. Ou seja, o próprio roteiro fala que ela tava olhando pra ambos. Então, cara, é muito provável que ela tava falando aquilo ali pros dois, tá ligado? Em cena, inclusive, quando ela fala isso, os dois aparecem em quadro. Não dá pra saber se ela tá falando pro Newt ou pro Teseu. Então, será que Little Strange era aí a Dona Flor e seus dois maridos? Nunca saberemos, porque ela morreu, né? Desculpa. E agora na cena 116, que é a cena onde aquele pessoal todo lá vai pra Hogwarts, que o Newt vai conversar com o Dumbledore e tudo mais. A minha calmaria tava em pensar que no roteiro ia estar dizendo que o Jacob tava olhando e ele via ruínas, que ele não tava entendendo o que tava acontecendo, etc. Porque, né, o Jacob é um trouxa, meus amigos. Ele é um nomad, ele não consegue ver Hogwarts. Desde que os fundadores criaram Hogwarts, bem antes do ano 1000, eles já colocaram feitiços de proteção pros trouxas não conseguirem ver o castelo. E o Jacob tá lá no castelo, de boa. Meus amigos, e é isso. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Vocês são muito guerreirinho, cara. Vocês são demais mesmo. Deixa o like se gostou. Deu um trabalho gigantesco de ler esse roteiro em inglês e ter que pesquisar um monte de coisa, traduzir e ficar 1 hora gravando e mais 50 mil horas editando. Então, cara, deixa o like, espalha a mensagem pra todo mundo, manda o vídeo pra uma galera. Vamos fazer esse vídeo bombar, beleza? Tamo junto, meus amigos. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e é nóis!